Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Essas últimas semanas foram semanas de desfechos. A gente viu vários desfechos em Vingadores, em Game of Thrones, a gente vai ver daqui a algumas semanas, e um dos desfechos aí de uma das batalhas mais épicas acaba de acontecer. E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho, que me ajuda bastante. E obviamente, quando eu falo de uma das batalhas mais épicas aí dos últimos anos, eu tô falando a respeito da disputa pelo topo do YouTube entre o PewDiePie e o T-Series. Pra quem não tá acompanhando essa briga aí, eles estão disputando praticamente desde os 60 milhões de inscritos em outubro do ano passado. E agora, em maio de 2019, os dois já estão na faixa de 95 e 96 milhões de inscritos. E a gente viu aí no decorrer dos últimos meses a comunidade do YouTube se unindo contra o T-Series, não contra o T-Series, mas apoiando o PewDiePie, apoiando os criadores originais de conteúdo, apoiando as pessoas ali que estão basicamente no seu quarto criando conteúdo, diferente do T-Series, que é uma mega corporação na Índia, seria quase que o equivalente às grandes gravadoras americanas lá em Bollywood. E a gente viu no decorrer desses últimos meses, como eu falei, vários criadores, principalmente o MrBeast, fazendo várias ações para tentar ajudar o PewDiePie. O próprio PewDiePie criou músicas, criou Beach Lasagna, criou Congratulations, para tentar se manter à frente do T-Series, e vários outros criadores menores também, como Ethan Klein do H3H3, como o próprio Logan Paul, Jake Paul, os outros que são até inimigos do PewDiePie ajudaram nessa batalha. E foi muito divertido acompanhar os memes que foram surgindo. O PewDiePie sempre falou que não liga para números, ele nunca ligou muito para isso, mas ele apoiava, obviamente, porque ele foi o maior beneficiado com isso tudo. E por que o PewDiePie foi o maior beneficiado com isso tudo? Porque se a gente olhar o canal dele, nos meses que antecederam esse começo da disputa, ele crescia na faixa de 500 mil, 800 mil, em meses muito bons, chegando a 1 milhão de novos inscritos por mês. Obviamente ele é um canal muito antigo, então ele foi arrecadando esses inscritos no decorrer dos anos, mas em 2017, 2018 ele estava mais ou menos nessa média de 800 mil por mês. Quando essa disputa começou, ele deu um pulo magnífico aí que nunca foi visto no YouTube, e em alguns meses ele chegou a fazer entre 4 e 6 milhões de novos inscritos todo mês. E o T-Series também conseguiu uma taxa de crescimento enorme, só que o T-Series já estava numa ascendência. Se a gente olhar, o T-Series na verdade continuou na curva ascendente que ele estava há alguns anos. Então o T-Series foi beneficiado sim, mas o PewDiePie deu um salto aí de quase 600% no volume de inscritos que ele estava antes dessa disputa. E, como eu falei, tudo isso devido ao apoio de muitas pessoas aí, não só de youtubers, como da comunidade. A gente viu aí no decorrer desses meses marchas acontecendo em nome do PewDiePie, aviões soltando faixas, subscribe to PewDiePie, eventos em Nova York e, como eu falei, os vídeos do MrBeast. Muitas coisas saudáveis aconteceram, era quase que uma brincadeira ali entre a comunidade. Eu já fiz vários vídeos a respeito desse assunto também. Se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito do que aconteceu, tem uma playlist que vocês podem ver de tudo que aconteceu nesse período, mas em um certo momento o jogo começou a virar um pouquinho, os fãs começaram a passar um pouquinho dos limites, e eu acho que o PewDiePie não gostou tanto assim disso. Ele condenou a maioria das pessoas que fizeram coisas erradas, mas ele não se distanciou tanto assim do meme, entre aspas, ele não se distanciou tanto assim da disputa, até que aconteceu aquela enorme tragédia na Nova Zelândia e o cara citou o nome do PewDiePie, e esse foi o principal motivo dele ter feito um vídeo que ele fez, se não me engano, anteontem, falando a respeito do fim dessa disputa. My thoughts on what's been going on for the past couple months, and hopefully you can get a better understanding of my perspective. I think it's time to end the subscribe to PewDiePie movement or meme. It's something that started off as a way to keep me as the #1 most subscribed channel on YouTube,
And seeing so many people come to my support, other creators as well, has been incredibly humbling to me. It's really, really meant a lot. It's something I never thought I would experience, and it's something I thought would last also for maybe just a couple of days or maybe a week, but here we are. It's been 6 to 7 months now, and it's been a crazy journey. Ele praticamente tirou o nome dele do jogo, falou que ele não tá mais disputando com o T-Series. E outra coisa que eu acho que influenciou muito também foi o fato do T-Series ter entrado na justiça contra o PewDiePie para impedir que as músicas Beach Lasagna e Congratulations tocassem no YouTube da Índia. E infelizmente a justiça indiana acatou o pedido. A justiça indiana mandou o YouTube banir essas duas músicas da Índia. Então se você estiver na Índia hoje, você não consegue assistir nem a música Beach Lasagna, nem a música Congratulations, que foram feitas pelo PewDiePie. Eles alegaram que as músicas são racistas, são preconceituosas, etc. Eu discordo plenamente, porque tudo ali foi feito na zoeira e foi uma resposta ao avanço do PewDiePie e nada diferente, por exemplo, do que a mídia faz com ele, fazendo acusações absurdas. Ele, em Congratulations, inclusive, faz algumas acusações pesadas, só que todas elas são fundamentadas, todas elas têm embasamento. But something I learned, and I think hopefully it's something people can understand, is when you have 90 million people riled up about something, you're bound to get a few degenerates. And it started off with someone spray painting sub to PewDiePie on a World War II memorial, and just so disgusting. But then something happened that I don't think anyone would have predicted. The Christchurch shooter said, subscribe to PewDiePie. To have my name associated with something so unspeakably vile has affected me in more ways than I let shown. I just didn't want to address it right away, and I didn't want to give the terrorists any more attention. E eu acho que esses dois motivos, tanto o atentado na Nova Zelândia quanto essa situação envolvendo a justiça indiana, eu acho que acabaram tirando a graça pro PewDiePie, porque estava sendo uma brincadeira amistosa, os dois estavam crescendo juntos ali, ninguém estava sendo muito prejudicado por isso, até que ele começou a ter problemas jurídicos, ter problemas emocionais ali, porque realmente é uma coisa muito pesada você saber que um cara que fez uma atrocidade gigantesca como aquela usou o seu nome para conseguir notoriedade. E eu achei muito legal também o fato do PewDiePie não ter feito esse vídeo que ele fez alguns dias atrás, logo depois do atentado, porque ia parecer que ele estava tentando tirar o dele da reta, que ele estava tentando se aproveitar da situação para conseguir um marketing positivo, mas ele esperou aí cerca de um mês, ele inclusive aborda isso no vídeo, ele falou, eu não quis fazer esse vídeo logo depois que o atentado aconteceu, justamente porque a mídia ia acusar ele de estar tentando chamar atenção, de estar tentando se aproveitar, e somente depois ele voltou a abordar esse assunto no canal, como eu falei, desistindo de vez dessa disputa. Made in fun, ironic jest, they were not meant to be taken seriously, and now High Court in India demands that they're gonna be blocked and removed. This was all made to be fun, but it's clearly not fun anymore. It's clearly gone too far. And out of respect for that, I'm gonna keep the videos blocked. E mesmo depois dele ter sido ultrapassado, como eu falei no meu último vídeo, a disputa estava sendo, vamos ver quem vai ser o primeiro a bater 100 milhões de inscritos. E mesmo dessa disputa de 100 milhões, ele já não tá mais participando tão assiduamente, eu acho que ele nem quer atingir antes do T-Series. E eu acho que ele já tinha percebido também que ele não ia mais conseguir reverter essa situação tão facilmente, porque o T-Series está a quase 1,5 milhão de inscritos à frente do PewDiePie e o T-Series já está em quase 97 milhões. Então, para o PewDiePie conseguir reverter uma vantagem tão grande do T-Series em um espaço tão pequeno de tempo vai ser realmente complicado e vários outros criadores iam ter que fazer um movimento aí para conseguir reverter essa situação, o que eu acho que ele não está nem tão animado assim mais para fazer. O PewDiePie fala sempre a respeito de novos assuntos, a respeito de novos memes, de novas brincadeiras, etc. Então eu acho que ele já estava um pouco cansado também dessa brincadeira aí que já estava perdurando desde o final de agosto praticamente, essa disputa entre os dois canais. E ele cresceu nesse meio tempo de 65 para 96 milhões de inscritos. Então ele cresceu mais do que qualquer outro canal aí num período tão curto, com exceção obviamente do T-Series, que cresceu um pouquinho mais do que ele. Então eu realmente não discordo da atitude dele de cancelar de vez essa disputa. Eu acompanhei a disputa toda, eu tomei partido, obviamente, eu não vou negar que tomei partido do lado do PewDiePie,
Mas assim como eu acompanhei essa disputa enquanto o PewDiePie estava envolvido, enquanto o PewDiePie estava tentando se manter na liderança, eu acompanhei e agora que ele não quer mais que essa disputa aconteça, eu acho que vai ser o último vídeo a respeito desse assunto aqui no canal, a menos que alguma coisa muito grande aconteça nas próximas semanas envolvendo essa disputa, a menos que alguma coisa reacenda essa disputa, o que eu não acho que vá acontecer. E pela taxa de crescimento do canal dele, já no mês que vem, ou no máximo daqui a 2 meses, ele também vai atingir a marca de 100 milhões de inscritos e com certeza vai ser um evento muito emocionante, não só para ele, como para todos os outros youtubers e para o público que acompanha ele há tanto tempo. Eu vi alguns posts aí bem legais de pessoas que lá em 2012, 2013, quando o PewDiePie ainda era um criador em crescimento, falaram que ele seria o primeiro youtuber a bater a marca de 100 milhões de inscritos, então é bem interessante a gente ver isso, que ele tá há tanto tempo assim numa plataforma que geralmente se recicla muito rápido. A gente vê a invasão de um grupo de youtubers que fazem muito sucesso, algum tempo depois outros youtubers tomam a liderança e a gente vê que o PewDiePie tá sempre ali no topo. I just want to say I feel incredibly lucky to have such an amazing group of people supporting me. I think I can say that because I know them better than anyone. Unironically, I'm so proud of this community. And this movement started out of love and support, so let's end it with that. I hope that you understand my perspective, and I ask you kindly to accept it. Thank you for listening. That's all. Bye. E foi muito bom enquanto durou, vários e vários memes, como eu falei, muito divertidos, surgiram nesse período, entrevistas com indianos, entrevistas muito interessantes que surgiram aí no decorrer desses últimos meses, como os indianos percebem essa briga, também foram vídeos bem interessantes que o PewDiePie inclusive abordou no canal dele. Então acho que essa briga aí vai ficar para a história do YouTube, assim como a gente já viu outras grandes disputas, e eu realmente espero que o PewDiePie continua produzindo conteúdo que ele produz tão bem já faz tanto tempo. E pessoal, agora como sempre eu quero saber de vocês ainda estão acompanhando essa disputa entre o PewDiePie e o T-Series? Vocês têm alguma coisa para adicionar que eu não falei aqui no canal? O que vocês acham que vai acontecer a partir de agora? Vocês acham que outros canais vão conseguir ultrapassar o PewDiePie? Vocês acham que ele tem chance de acontecer alguma coisa aí e ele conseguir retomar a dianteira novamente, mesmo com essa distância de quase 1,5 milhão de inscritos que o T-Series conseguiu criar? Então, essa é a minha pergunta de hoje para vocês. E como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.